Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Na figura a seguir, a linha tracejada representa a trajetória que uma bola de bilhar percorre após determinada tacada. Deseja-se representar a distância percorrida em função dos parâmetros t, que é a medida do segmento AC, e do ângulo θ, e diferente de zero, apresentados na figura anterior. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a trajetória percorrida pela bola. Bem, a linha tracejada é esta que podemos chamar de x e essa daqui que podemos chamar de y. E aqui fica o parâmetro t, vamos reforçar mais aqui, e o θ, que é o ângulo deste triângulo retângulo. Bem, antes de começarmos, vamos recordar aqui algumas razões trigonométricas que podem nos auxiliar. Por exemplo, seno θ, que nada mais é, aqui nesse contexto, do que o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. Nós temos também o cosseno θ, que é o cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa. E nós temos a tangente, que pode ser expressa em dois formatos. No primeiro, nós temos o cateto oposto pelo cateto adjacente. E no segundo, a tangente também pode ser representada como sendo seno θ sobre cosseno θ. Vamos ver quais destas poderão nos auxiliar aqui no desenvolvimento da questão. Começando então a resolução, vamos primeiro identificar aqui quem é a hipotenusa e quem são os catetos. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, o x é a hipotenusa. O t, que está em frente ao ângulo θ, é cateto oposto. Então, cateto oposto ao ângulo θ. E aqui o y está junto do ângulo, portanto, ele está adjacente ao ângulo, ou seja, ele é o cateto adjacente. Bem, com essas considerações, nós vamos escolher agora quem vamos calcular primeiro. E pode ser aqui o x, que é a hipotenusa, como nós temos que fazer em função do t, parâmetro t, nós temos o cateto oposto e a hipotenusa. Das quatro relações que destacamos, a que tem cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, o seno θ nada mais é do que o cateto oposto t sobre a hipotenusa, que chamamos de x. E nós vamos isolar este x escrevendo ou multiplicando pelo seno. Então, x seno θ é igual a t. Ou isolando-se o x, nós vamos ter o t, e que vai ser dividido pelo seno θ. Pronto, o x nós já conhecemos. Agora vamos em busca do y. Y é o cateto adjacente. E como nós temos o parâmetro t, que vai nos auxiliar, é o cateto oposto. Portanto, vamos precisar, cateto oposto por cateto adjacente, da tangente. Logo, a tangente de θ poderá ser expressa como sendo cateto oposto, t, pelo cateto adjacente, y. Mas vamos lembrar que também representamos a tangente por seno sobre cosseno. E vamos escrever então seno de θ sobre cosseno de θ, que é a tangente, e é igual a t sobre y. Podemos reescrever agora o y no primeiro membro, multiplicando o seno θ. Então, vamos ter y seno θ, e o cosseno podemos multiplicar o t, igual a t vezes cosseno θ. E isolando-se o y, o seno irá dividir a expressão do segundo membro, t cosseno θ. Então, y é igual a t cosseno θ dividido por seno θ. Mas vamos lembrar do seguinte: foi solicitado aqui na questão que deve-se determinar a trajetória percorrida pela bola. E essa trajetória, ela é a tracejada no desenho. Então, podemos chamar essa trajetória de distância d, e ela será composta por x, ela sai de A, bate em B, e a ideia é que chegue em C. Então, x mais o y.
E essa distância D será o x já calculado, ou seja, o t, sobre o seno θ, mais o y também recém-calculado, ele vai ser t vezes cosseno θ e dividido por seno θ. Como os denominadores das duas frações são os mesmos, ou seja, é o próprio seno θ, essa distância pode ser representada por t vezes 1 mais t vezes cosseno θ sobre seno θ. Mas, professor, por que colocar vezes 1? Ora, porque agora nós podemos colocar este t em evidência. E para fazê-lo, na sequência temos que escrever ainda o 1 mais o cosseno θ, que são os valores dos quais, ou aos quais o t estava multiplicando. E tudo dividido por seno θ. Porém, nós podemos representar também essa expressão assim. Essa distância, essa trajetória percorrida pela bolinha, é t sobre seno θ, e que multiplica 1 mais cosseno θ. E se fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item A se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, pessoal? Muito bem, então, com esse resultado, com esses pensamentos e recordações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!